Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós temos aqui, graças a Deus, temos o projetor na igreja que nos ajuda muito, né, irmãos? Mas vou ensinar uma coisa para os irmãos. Todos que estão aqui estão com a Bíblia. Vocês estão de parabéns. Traga a Bíblia, irmão. Nós temos que aprender a andar com a palavra de Deus, viu? Um dia ou outro dá um problema, a gente esquece, uma correria ou outra, mas normalmente vamos trazer a Bíblia para a casa de Deus. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Versículo 14, 15 e 16. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Amém? Irmãos, podem se sentar, em nome de Jesus. Vamos brevemente aqui pegar o fio da meada que nós terminamos a semana passada e nós vamos concluir esse assunto no momento. Tem muita coisa para a gente falar, sabe, irmãos? Mas como a gente combinou, a gente vai mesclar para não ficar só num assunto, e vai ser bênção em nome de Jesus. A semana passada nós aprendemos aqui, para a glória de Deus, que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho Deus vai revelar para ele o surgimento de 5 impérios que haveria na face da terra. Deus revela para Nabucodonosor, e nós vimos e aprendemos a semana passada que ali então se levantou o império dos caldeus, o império babilônico através do rei Nabucodonosor, primeiro. Segundo foi o império dos medos e persas. Terceiro foi o império da Grécia. O quarto é o império romano, que nós aprendemos que esse império nós estamos vivendo ele ainda, porque uma parte dele terminou, acabou. Não existe mais o império romano, o império ibérico de exército, de conquistar o mundo, não tem mais isso. Mas tem o império romano, espiritualmente falando, que ainda continua agindo hoje. É o império espiritual que existe hoje. É o quarto império. E nesse império espiritual, no quarto império que nós estamos vivendo hoje. Mas a Bíblia também fala para nós que no sonho do rei Nabucodonosor, ele vai ver que vai surgir um outro império depois desse que nós estamos vivendo. Que é um império que vai surgir ainda, que não se levantou. Como eu ensinei, ele não pode se levantar. Por quê? Tem um que o detém. É o Espírito Santo de Deus que está sobre a igreja. Então ele não tem força para se levantar. Mas o mundo já está sendo preparado para recebê-lo. O caos do mundo inteiro, enchentes, fogo. Sabia que a Europa está pegando fogo lá, irmão? Tá difícil lá na Europa, viu? Enchente, a natureza, né, reagindo a toda esse levantar de iniquidade. Então a própria natureza ela está reagindo também a tudo isso daí. E o cenário está sendo preparado para o surgimento desse novo império. Então nós temos que ficar firmes na presença de Deus, firmes e constantes, e abundantes na obra do Senhor, como disse Paulo para a igreja de Corinto, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se nós estamos fazendo algo para Deus, vamos fazer com alegria, com prazer, com felicidade, porque a palavra de Deus, nós aprendemos aqui, no Salmo 1, que aquele que é justo, ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Tem um prazer, para ele não é pesado, para ele não é um motivo, não, não, é alegria, tem prazer. Isso tem que estar na nossa vida. Então, o que acontece? Não pode se levantar esse novo império
enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer. Aí, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo aquilo que nós estamos vendo, irmãos, tem que ficar muito firme. E Jesus, que momento vai voltar. Amém, irmãos? Qualquer segundo, irmão, Jesus vai voltar. A gente não sabe o dia e a hora, mas tudo aquilo que nós estamos vendo, Jesus está chegando para arrebatar a sua igreja. Quando isso acontecer, quando Jesus arrebatar a igreja e o Espírito Santo for com a igreja, aí sim, esse quinto império vai poder se levantar. E esse império ser regido por dois personagens. Um falso profeta que está ligado a esse império que vivemos hoje e vai levar as pessoas a acreditarem que o outro personagem, titulado como anticristo, ele é o salvador da pátria, vai resolver todos os problemas do mundo. Então, é isso que vai acontecer. Até que deu para nós entender e relembrar, amém? Agora, hoje, eu quero lembrar aos irmãos e ensinar os irmãos que Jesus vai voltar. Só que a volta de Jesus, ela está dividida em duas fases. A primeira fase, qual é? É quando Jesus vai vir arrebatar a igreja. Qual é na volta de Jesus será em duas fases. Da primeira fase, ele tem duas finalidades distintas. Primeiro, buscar a igreja, arrebatar. E a segunda finalidade é dar início à grande tribulação, para que se cumpra o que está escrito. Então, Jesus, a primeira fase dele, ele vai vir, vai buscar a igreja vai ser arrebatada, e com isso, quando a igreja não está mais aqui, o inimigo vai ter poder para agir. Aí ele vai começar, aí se levanta o quinto império, o império do anticristo. Os pés da estátua, ferro misturado com barro. Então, irmãos, nós temos que aprender isso daqui, olha, que Jesus, na primeira vinda dele, ele vem para arrebatar a igreja e vem para dar início à grande tribulação, para que se cumpra o que está escrito. Só que, depois que acabar a tribulação, os 7 anos, acabar esse império do anticristo, no final desse império do anticristo, que é 7 anos, igual eu falei para os irmãos, aí o que vai acontecer? Jesus vem de novo. Ou seja, na primeira fase, Jesus vem arrebatar a igreja, ninguém vai ver ele. Ninguém vai ver ele. Nem nós, irmão. Quando você abrir o seu olho, você está na glória. Assim vai ser o arrebatamento da igreja. Agora, na segunda fase da vinda dele, no final do império do anticristo, aí o que ele vai fazer? Aí, o que a Bíblia diz? Que todo olho vai ver ele. Os que ficaram vão ver ele. E em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz o texto bíblico assim, olha: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Vamos entender o seguinte, a gente fala, esse versículo não é para hoje, esse versículo ainda vai se cumprir. Vai se cumprir quando? Quando Jesus vier na segunda fase, depois que ele já veio, arrebatou a igreja, e quando ele vier na segunda fase dele, da sua vinda, ele tem algumas finalidades. Primeira finalidade é dar fim à grande tribulação. Primeira finalidade. A segunda finalidade é lançar o falso profeta e o anticristo
no lago de fogo e enxofre. Ou seja, lago de fogo e enxofre na Bíblia, irmãos, significa o quê? O inferno. É o inferno. Então, quem vai inaugurar o inferno é o falso profeta e o anticristo. É os dois que vai inaugurar o inferno. Não tem ninguém no inferno ainda, né, irmão? Depois que nós passamos, na outra sequência de estudo, quando nós formos para a família cristã e voltarmos de novo para cá, para esse assunto, aí nós precisamos aprender sobre o mundo dos mortos, para que vocês entendam com mais clareza isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Por exemplo, a gente morre agora, a gente vai para o céu? Não. O crente em Cristo que morre vai para o céu? Não vai. E o que não crê em Cristo vai para o inferno? Não vai também. Então isso nós vamos aprender depois, tá bom assim? A gente não vai falar sobre isso agora para não acumular informação. Porque para a gente entender as coisas, a gente tem que ter uma base primeiro. Entende isso, irmãos? Então, só que quando Jesus voltar na segunda fase da vinda dele, a primeira finalidade é dar fim à grande tribulação, acabou? E segunda finalidade é lançar esses dois personagens no lago de fogo e enxofre. Eles que vão inaugurar o inferno, entendeu? E o interessante é que a Bíblia lá em Apocalipse vai falar, presbítero Bruno, que Satanás será atormentado de dia e de noite. Satanás lá no inferno. Imagina os que forem para lá. Então, não é para brincadeira, nós não podemos brincar, tá? Então, irmãos, é muito importante nós aprendermos tudo isso daí. A igreja precisa saber disso. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa falar, pregar sobre a volta de Jesus, porque hoje em dia a gente não vê muitas pregações sobre essa situação, sobre a volta de Jesus. Nós precisamos entender o que a Bíblia Sagrada nos revela e nos ensina. Então, veja bem para você ver. Quando Jesus vier e arrebatar a igreja, é o assunto do nosso hoje. A perseguição aos que ficarem na tribulação. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, muitos vão ser pegos de surpresa, entre aspas, né? Que não era para ser pego de surpresa. A pessoa fica brincando, não vigia, amanhã eu me conserto com Deus, amanhã eu tomo uma posição. Como é que fica? Se Jesus voltar. Então, como é que essa pessoa vai ficar? E veja bem, irmãos, é sério isso, porque o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja de Cristo, é aquela que entende o que Deus, o que Cristo está falando e que Cristo está ensinando. Porque todos querem ver Deus, sim ou não? Todos querem ir morar no céu, sim ou não? Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, para me ver a Deus, para me morar no céu, para me ser salvo, eu tenho que ter uma vida com Deus. Santificar a minha vida, porque Deus é santo. Como é que vai ficar luz e trevas no mesmo lugar? Não tem como. Então, se Deus é santo, eu tenho que trabalhar na minha vida todo dia para eu procurar ser santo, ainda que eu não chegue na estatura de varão perfeito, porque isso é difícil. Mas quando eu tomo a posição de querer ser um varão perfeito e lutar contra a minha carne, lutar contra o pecado, lutar contra o mundo, contra o diabo, para mim procurar estar corretamente na presença de Deus, Deus já olha para mim como varão perfeito. Ainda que eu não seja. Mas Deus olha em mim e vê. Não, é o meu servo, é a minha serva. Ele errou, ele pecou, mas ele está lutando para acertar. Ele está lutando para se santificar, para estar comigo na minha presença. E quando Jesus voltar, irmão, vamos para a glória. Amém? Vamos para a glória em nome de Jesus. E a perseguição, irmãos, vai ser ferrenha para os que ficarem, porque quem não estiver vivendo com Deus, vai ficar. Ponto final, irmão.
Ponto final, vai ficar. Foi falta de aviso? Não. Quantos anos? Só eu estou com 62 anos. Desde que eu nasci, as pessoas estão falando que Jesus vai voltar. Eu fui me formando, ser criancinha, fui crescendo, fui tendo consciência. Eu já fui ouvindo que Jesus ia voltar. É falta de aviso? Não é falta de aviso. Deus é mal? Não, Deus está avisando. Olha, fica firme, desvia do mal. Eu te amo, eu vou te salvar. Mas Deus não vai levar a pessoa para o céu com bagagem desse mundo, irmão, porque a porta é estreita. Chega na porta, a bagagem do orgulho não passa. A bagagem do ciúme não passa. A bagagem da inveja não deixa você entrar na porta do céu. Você fica preso e não consegue entrar. Porque apertada é a porta, estreito é o caminho que leva para a vida. Assim está escrito. Acontece que muitos querem estar na igreja e quer ficar lá fora um pouquinho. Quer ficar lá fora um pouquinho, quer vir na igreja porque sabe que aqui está a verdade. Jesus está presente. Aqui é pregado o evangelho. Eles sabem disso, mas às vezes não aguenta, dá outra corridinha lá fora. E quando Jesus voltar, essas pessoas que estiverem nessa situação não vão subir, não vão ser arrebatadas. Jesus lá em Apocalipse vai falar: quem dera você fosse quente ou você fosse frio. Mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Com Deus não tem meio termo, irmão. Por isso que a Bíblia vai ensinar que o nosso dizer tem que ser o quê? Sim, sim, ou não, não. Ponto final. Eu sou de Deus ou não sou? Ou eu ando com Deus ou eu não ando? Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo? Ou eu amo a Deus ou eu não amo? Voltando para quarta-feira, ensinamento, nós tivemos aqui. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, amar o próximo como a ti mesmo, mas se eu não cumprir o segundo, o primeiro não vai ser cumprido, porque se eu não amo o irmão que eu vejo, como vou amar a Deus que não vejo? E tudo isso daí, irmão, se eu seguir, eu vou ser abençoado, se eu não seguir, eu vou ser condenado, pronto. Não é Deus que vai me condenar, é as minhas atitudes, as minhas ações, meu posicionamento que vai me condenar. Porque Deus mostrou o caminho para ser salvo. Quem está entendendo isso, diga amém. E quando Jesus voltar, meu irmão, esses que estão agindo dessa maneira não vão subir, não vão ser arrebatados. E só que tem um detalhe, eles vão ficar. E quando eles ficarem, aí vai doer o quê? A consciência. Puxa vida, eu estava lá. Eu estava ouvindo. Quantos anos eu fui na igreja, eu ouvi, mas eu não quis mudar esse jeito meu. Eu quis continuar do jeito que eu era. E aí ele vai saber que a igreja foi arrebatada e que ele ficou. Só que daí a igreja não está mais aqui para orar para ele. O Espírito Santo não está sobre a igreja, que a igreja foi arrebatada. O Espírito Santo foi junto. Agora vai surgir o quê? Esses dois personagens. O falso profeta e o anticristo. O que eles vão fazer? 7 anos de reinado desse império. 3 anos e meio, ele vai se revelar como Salvador da Pátria e vai ajudar todo mundo. Depois, nos outros 3 anos e meio, para completar 7 anos, daí ele vai se revelar quem ele é. E aí ele vai começar a perseguir. E como nós vimos na semana passada, como que você vai se ocultar de alguma coisa hoje em dia? Hoje em dia a gente é vigiado em todos os lugares onde a gente está. Imagina aquele dia. Só que há mais de 2000 anos atrás, Jesus já começa a falar para nós isso daí. Começa a nos dar esse ensinamento. E durante essa grande tribulação e essa perseguição que vai existir, o Senhor, pela sua infinita misericórdia ainda, irmãos, pela sua infinita bondade,
Ele vai permitir ainda que seja pregado o evangelho aqui na terra durante a tribulação. A igreja não vai estar aqui, o Espírito Santo não vai estar aqui, mas vai estar aqui o quê? Algumas pessoas que irão pregar o evangelho e o anticristo não vai poder pôr o dedo no nariz dele. Porque eles vão ser assinalados por Deus. A Bíblia diz que são quantas pessoas que vão pregar o evangelho? 144 mil. Que eles vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. 12 mil de cada tribo de Israel. Vai dar 144 mil. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 7. Versículo 4. Lá no Apocalipse, João está tendo uma revelação. Jesus está revelando para ele o que ia acontecer no final dos tempos. E olha o que João vai falar. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, estes homens serão assinalados por Deus e eles vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. E o anticristo não vai ter poder de mexer com eles. Olha que coisa gloriosa. Pelo amor e misericórdia do Senhor. Só que, entendo o que eu vou falar, o Espírito Santo não está mais aqui. Já está na glória. Mas como é que eles vão pregar sem a unção do Espírito Santo? É que durante a grande tribulação, o Espírito Santo está sendo derramado sobre medida. Hoje, na dispensação da graça que nós vivemos, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Mas lá no Antigo Testamento, o que acontecia? O Espírito de Deus só vinha na vida daquele que Deus chamava para fazer uma obra para ele. Era sob medida. Quando Deus mandava levantar um profeta, um rei, Deus mandava o profeta ir lá e ungir ele. E na hora ele era cheio do Espírito Santo. Era só ele para fazer a obra de Deus. Quando Jesus veio e prometeu que iria nos buscar, ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Todos falaram em línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Só que quando Jesus voltar a arrebatar a igreja, esse Espírito Santo que está sobre toda a igreja hoje não está aqui. Mas Deus vai levantar na grande tribulação 144 mil pessoas que vão fazer o quê? Que vão pregar o evangelho. Só que eles vão estar cheios do Espírito Santo, mas somente sobre eles. Não está mais sobre toda a carne. O mundo vai estar na perdição aqui. Então eles, cheios do Espírito Santo, da unção de Deus, vão pregar o evangelho. Como nós lemos aqui. João falando, e eu vi o número dos que foram assinalados com um selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E eles vão pregar o evangelho. Agora a gente entra no texto que nós lemos lá de Mateus, capítulo 24 e versículo 14. Agora sim nós vamos entrar. Porque eles vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. Só que agora, irmão, não é mais o evangelho da graça. O que quer dizer graça? A palavra graça quer dizer favor imerecido. Eu não merecia, mas ele fez por mim. Eu não merecia um perdão, eu não merecia salvação. Porque nem foi eu que amei ele. A Bíblia diz que eu amo ele porque ele me amou primeiro. Ele me escolheu do jeito que eu era, do jeito que eu estava e me salvou. Ele deu a sua vida por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos no Evangelho da Graça. Estamos pregando aqui. Passa alguém na rua, ouve essa palavra. Se ele se converter, aceitar Jesus no seu coração, ele é salvo.
E ele não precisa fazer nada, sabe por quê? Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia vai falar que quem crê no Filho tem a vida. Um dia Paulo estava preso com mais um companheiro dele, de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus. E estava lá preso pelos romanos. Só que deu meia-noite, irmão. Em vez deles ficarem aí, tá vendo? Vamos pregar o Evangelho, agora estamos aqui, ó, apanhamos de montão já. Cheio de vergão no corpo, estamos aqui, presos aqui ainda. Eles tinham tudo para reclamar, irmão. Eles tinham tudo para murmurar, para falar mal de Deus, de rejeitar aquela situação que eles estavam vivendo. Mas por volta de meia-noite eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a louvar a Deus. E o só grande é o Senhor e muito digno de louvor, lá naquele calabouço lá. E de repente veio um terremoto. E abriu as portas das cadeias. E aí o carcereiro viu aberta a porta da cadeia, ele ia se matar. Sabe por que ele ia se matar? Porque naquela época, se um romano, um sentinela, deixasse um preso fugir, ele morria. E ele não só morria, ele era justiçado. Ele era morto lentamente para servir de exemplo dos outros soldados romanos. Então, quando o soldado romano, o sentinela, viu as portas da cadeia abertas, ele pegou a sua espada e ia se matar, porque era melhor para ele, né? Em partes, né? Vou morrer. Mas daí, lá de dentro da cadeia, lá de dentro da cela, veio a voz: não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. Aí o soldado vai falar para a voz de Paulo, que estava dentro da cadeia: mas o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo vai dar a receita para ele. Paulo vai dar para ele a informação que nós precisamos para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Então, nós cremos, irmãos, nisso. Então, veja bem para você ver. Hoje vivemos do Evangelho da Graça. Se nós cremos, nós vamos ser salvos. É pregado o Evangelho da Graça. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, o Espírito Santo for com a igreja para a glória, acabou o tempo da graça. Acabou o tempo da graça. Mas olha o que vai ser pregado lá na tribulação. Versículo 14 de Mateus 24. E este evangelho do reino, não é mais evangelho da graça. E esse evangelho do reino será pregado aonde? Em todo mundo. Em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, está falando na grande tribulação, que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, a todas as gentes, depois vai vir um fim. Quem que vai pregar esse evangelho do reino? Os 144 mil que o Senhor assinalou lá em Apocalipse, capítulo 7 e versículo 4. Eles vão pregar e o anticristo não vai poder, vai ver eles pregando e ele não vai ter poder para mexer com alguém que Deus marcou ali, não tem. Ele vem querer pegar e não consegue. Mas aqueles que estão lá, igual Raimundo, né? Pé na igreja e pé no mundo, o que vai acontecer? Esses o anticristo vai ter acesso. Ele vai perseguir essas pessoas, vai matar muitas pessoas. Muitas pessoas vão morrer. Ou seja, quem que vai morrer? Aqueles que ficarem firmes. Não, eu não subi no arrebatamento. Mas eu não vou negar Jesus. Aí o que o anticristo vai fazer? Vai matar essas pessoas. Ele vai matar essas pessoas se a pessoa aceitar a negar Jesus, ele vai ficar de boa. Mas você fala, não, eu não vou negar Jesus, ele vai ser morto. E a Bíblia, irmão, fala que vai ser multidão incontável dos que vão morrer na grande tribulação. É uma multidão incontável que vai morrer. Louvado seja Deus, né, irmão?
não vão negar o nome do Senhor. Mas precisa isso, irmão? Precisa isso. As pessoas querem pagar para ver, presbítero Bruno, Rafaela. As pessoas pensam que a gente vem na igreja brincando de igreja, irmão. Pensam que a gente vem na casa de Deus para... Não, é legal ir na igreja, né? A gente precisa de Deus. Não, irmão. Nós não estamos brincando de igreja, nós estamos tomando a posição de homem e mulher de Deus, que um dia vai morar com Deus. E se ficar, vai ter que pagar o preço. Hoje a salvação é de graça. Depois não. Se a pessoa quiser salvo, ela vai ter que morrer. Senão, ela não vai para o céu. Por quê? Ela vai ter que negar Jesus. E aí, como é que fica? E a perseguição vai ser ferrenha. Vai ser triste, irmão. Triste para aqueles que ficarem. E a Bíblia diz ainda que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ninguém se salvaria. Nesse período de perseguição vai ser triste, porque a pessoa vai ter dinheiro e não vai poder comprar. A pessoa vai ter condições e não vai resolver nada. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Olha o que vai acontecer lá, versículo 13. Olha o que vai acontecer. Esse falso profeta e o anticristo vai operar de uma forma assustadora durante esse período da grande tribulação. Olha o que vai acontecer. E operava grandes sinais de maneira que até fazia fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Quem que vai fazer isso daí? O falso profeta junto com o anticristo. Hoje em dia, qualquer coisinha que acontece, o pessoal já acredita, né, irmão? Porque o problema de hoje é a pessoa querer ver para crer. Nós não cremos porque nós vemos porque nós cremos. Há diferença. Mas a grande parte da humanidade, daqueles que vivem uma vida tranquila, que não quer o compromisso com Deus, a hora que ele vê, daí ele vai acreditar. Igual a multidão que acompanhava de Jesus. A maioria do povo ia lá para ver o que Jesus fazia. Ele curar um paralítico, ressuscitar um morto. Ia lá, eram os curiosos. Por isso que a Bíblia vai falar que nós temos que ter fé. Porque fé é a prova daquilo que a gente não vê e a certeza daquilo que nós esperamos. Sem ver. Por isso que nós temos que ter fé. E outro texto conclui que sem fé, o que acontece? É impossível agradar a Deus. Então nós não precisamos ver. Mas naquela época lá, na época de hoje já é assim. Agora, naquela época lá da grande tribulação, esses dois personagens vão operar sinais mirabolantes, sinais... Não tem como a pessoa não acreditar que eles são realmente são pessoas diferenciadas. Que ele vai operar grandes sinais de maneira que até fogo vai cair do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então eles vão fazer uma imagem do anticristo lá, uma estátua ali. Você passando ali prende uma estátua, a estátua olha para você e fala com você. Ah, sai correndo, irmão. Brincadeira, né, irmão? Brincadeira. Mas isso vai acontecer. Olha o que vai acontecer naquela época. A estátua que eles vão levantar do anticristo vai ter poder de falar. Sangue de Jesus tem poder.
Versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto que um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, naquela época você pode ter milhões, bilhões, mas se você não for assinalado, receber um chip na sua mão, na sua fronte, na sua testa, você vai morrer de fome. Você vai chegar no supermercado, você não vai conseguir comprar. Você vai no banco tirar dinheiro, você não vai tirar. Mas você tem bilhões e bilhões, mas não adianta nada. Olha como que vai ser. Olha, irmão. E tem gente que está pagando para ver. Não pode, irmão. E é isso que vai acontecer. Então, vai ser terrível a perseguição naquela época. Então, o Senhor Jesus, agora no versículo Mateus 24, versículo 15, o Senhor vai dar para nós aqui um alerta. Para nós não. Nós vamos estar na glória. Amém, irmão? Nós vamos estar lá na glória. Então, para os que estiverem aqui por aqui ainda, o Senhor vai dar um alerta, versículo 15. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem nem entende. Quem que teve o sonho lá? Não foi Nabucodonosor? Quem que revelou o sonho para Nabucodonosor não foi Daniel? Quem que deu a interpretação para o rei Nabucodonosor não foi Daniel? Que iria surgir esse império? Foi Daniel. Então Jesus, olha só, irmão. Quanto tempo se passou que Daniel fez isso, mas Jesus vai falar, olha, quando pois virdes que a abominação, o que é a abominação da desolação? É esse homem que vai governar o mundo. Sabe por quê, irmão? Uns 3 anos e meio, final do seu império, do anticristo, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o próprio diabo vai entrar nele. Vai entrar nele. Vai possuir ele, vai encarnar o próprio diabo. E o próprio diabo que nós entendemos, que nós conhecemos não, que a gente já sabe da história, ele foi expulso lá do céu, sabe por quê? Porque ele quis se assentar no lugar de Deus, no trono de Deus. Aí ele foi expulso do céu. Foi expulso do céu. Mas ele não perdeu o seu desejo de se assentar no trono. Então a Bíblia Sagrada vai falar que Salomão construiu o primeiro templo, Zorobabel com Josué construiu o segundo templo, que era menor do que o primeiro, mas o profeta Ageu falou que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Por quê? Jesus iria ser apresentado no segundo templo. Só que o diabo ele quer se assentar no lugar santo. Ele quer. Lá na tribulação, no final da tribulação, o diabo vai entrar no anticristo. Ele vai querer entrar no templo e assentar no trono que está edificado para ele. E pasmem os irmãos, o terceiro templo já está começando a ser construído lá em Israel. Terceiro templo. Então, olha como o cenário está sendo preparado. Então, vem aí, por isso que ele fala aqui, olha, quando pois virdes que a abominação da desolação, que é o anticristo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ou seja, querendo sentar aonde Deus está presente aonde Deus está, aí vem a recomendação para os que estiverem aqui, olha, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então fujam. Senhor dando conselho, porque se for pego, ou vai acontecer duas coisas, você vai me negar, vai ficar de boa por aqui, mas só que depois você tem um caminho. Qual o caminho? É a descida. Nem sei se é descida, né, irmão? A gente entende. Não é a subida, é o seu caminho, é a descida, é ladeira abaixo. Então, não deixa você ser pego. Então, você vai ter duas opções. Se você me negar, descida. Mas se você não me negar, subida para a glória. Só que tem um detalhe, você vai morrer.
É o preço. É o preço. Porque o anticristo não vai ter dó. E a Bíblia diz que vai ser milhões e milhões de pessoas que vai morrer, vai ser Marte na grande tribulação, que não vão negar. Louvado seja Deus por isso, né, irmão? Mas não precisa nada disso, irmão. Eu não quero, irmão, ficar na tribulação. Você também não quer, amém, irmão? Os irmãos que estão nos vendo no vídeo também, acho que não vão querer ficar na tribulação. Pagar para ver. Sangue de Jesus tem poder, mas veio a recomendação do Senhor, por amor que ele tem, ele está falando para eles usar de uma estratégia, os que ficarem na tribulação, e serem aqueles que estão sendo fiéis a ele ainda, que reconheceram, puxa, eu subi porque eu marquei, mas eu não vou negar o Senhor. Então o Senhor fala, então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes, ou seja, não deixe o anticristo te pegar. Se ele te pegar, você vai ter que cair naquela situação. Você nega ou não nega? Vida ou morte? E ele continua falando. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Ou seja, você arrumou um abrigo, não saia desse abrigo. Porque se você for, principalmente, que olha, mas como o Senhor é preciso, vai ser tão fácil de encontrar as pessoas. Hoje já está sendo facinho de achar as pessoas, né, irmão? Imagina naquela época. Então, não dê bobeira, não marca toca, em outras palavras, na nossa palavra de hoje, né? Quem estiver no telhado, não deixa tirar alguma coisa de sua casa, ou seja, fica quietinho lá onde você está, não deixa você ser visto. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. A mesma recomendação, fica no seu abrigo lá, não deixa se ninguém te ver, fica lá, porque se te verem, você vai cair nessa mesma situação. Me nega ou não nega, vida ou morte. E muitos vão negar, então o Senhor está dando a recomendação. Mas daí no versículo 19 ele fala assim das dificuldades que vai ter para algumas pessoas naquela época, presbítero Bruno. Porque ele fala, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque você esconder sozinho, você se proteger é uma coisa. Imagine uma pessoa que estiver, uma mulher que esteja grávida, para se esconder, a dificuldade para ela correr, ou para ela se abaixar, ou para ela se ocultar de alguma maneira. Aí Jesus fala, mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque a criança pequenininha, ela não quer saber, ela deu uma fominha nela, ela vai chorar, ela vê qualquer coisinha assim, ela já faz uma birrinha, não é mesmo? Uma criança pequena. Ah, grita, eu não sei gritar, mas não sou uma criança, ia imitar uma criança aqui, não ia dar certo, mas a criança, ela não se controla, porque ela não tem juízo. Então o Senhor fala que mais ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. No versículo 20 ele ainda continua falando, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Orai. Os que ficarem aqui na tribulação, vocês orem para que essa fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não seja no sábado, não aconteça no inverno nem no sábado. Por que no inverno? Porque o nosso inverno aqui, irmãos, é mamão com açúcar. Nós já passa miudinho aqui, né? E aqui a gente vai trabalhar igual um robô, né? Tanta brusa que faz. Né? Agora, você imagina naquela região lá, no Oriente Médio, naquelas regiões do outro lado do mundo lá, onde cai gelo, onde cai neve, forma gelo. Como é que eles vão para as montanhas? No meio do gelo. Então o Senhor fala, orai para que a vossa fuga não seja no inverno. E nem no sábado. Porque as igrejas vão continuar existindo na tribulação. A igreja falsa e mentirosa vai existir. Então, principalmente na sinagoga. Na sinagoga dos judeus, eles têm compromisso com o sábado, que eles guardam a lei até hoje. Eles guardam a lei. E o que a lei fala? Que eles não podiam trabalhar no sábado, sim ir na igreja. Era um compromisso de todo judeu ir na sinagoga no sábado. Então Jesus orou e falou, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Por quê?
Se no sábado é para todo mundo estar na congregação lá, aí, ué, mas cadê o seu João? Não está aqui? Por que ele não está aqui? Cadê a dona Joaninha? Ué, mas tinha que estar aqui na sinagoga. Ah, ela está se escondendo. Está entendendo? Por isso que Jesus falou: olha, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. E ele continua falando: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio no mundo e até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus falando, irmão, que nunca houve tanta aflição no mundo e nunca vai haver jamais, como vai ser naqueles dias. Versículo 22 de Mateus 24, e se aqueles dias não fossem abreviados, olha o que está escrito, nenhuma carne ninguém se salvaria. Se aqueles dias não fossem abreviados. Mas por causa dos escolhidos que ficarem aqui, que vão ficar fiéis a Deus, serão abreviados aqueles dias. Entende isso, irmão? Então, nós temos que vigiar, nós temos que ficar firmes na presença de Deus. Mateus 24, versículo 4. Olha o que Jesus vai falar. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já na grande tribulação. Se hoje a mentira, o engano já opera, imagina naqueles dias. E ouvireis fazer o quê? Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando ele fala que não é o fim, é porque ele não veio para dar fim na grande tribulação ainda. Então, durante a grande tribulação vai acontecer tudo isso. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. E então, versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, veja bem para você ver, irmão. Então, naquele dia, a pessoa, para se salvar, fala, Maria, esposa do Jorge. Naquela época, o amor não vai existir, não. Ela vai querer se salvar, entendeu? É o Olímpio lá, ele ficava lá na porta da igreja lá. É ele, o negócio é com ele lá, não tem nada a ver com isso. Trair-vos uns aos outros. Vai ser terrível, irmão, para aqueles que ficaram. Irmãos, eu espero que isso que a gente trouxe aqui desde lá do início do sonho do reino do governo, deu para os irmãos pelo menos ter pegado o finzinho da meada. Tá bom, irmão? Porque isso daí, irmãos, precisa ser ensinado na igreja. Precisa ser falado na igreja. É o que eu não vejo acontecer por aí. Sim ou não, irmão? Eu não vejo. Mas essas informações que nós estamos tendo aqui, e os irmãos que estão nos vendo em casa, estão nos acompanhando, estão tendo, nós precisamos saber disso daqui, irmão. Está na Bíblia. A Bíblia não é composta somente dos evangelhos, das cartas de Paulo. A Bíblia é composta do quê? De 66 livros. E os 66 livros, Deus fala, Deus trata. Só que tem certos assuntos somente num culto de ensino que pode ser falado. Como é que eu vou falar tudo isso daqui numa pregação, irmão? A igreja vai ficar sem entender. Mas no culto de ensino, por exemplo, para mim chegar nisso aqui agora que estou passando para os irmãos, nós tivemos que começar desde lá do sonho do rei Nabucodonosor. De explicando, para que os irmãos entendessem isso que eu estou falando hoje.
Porque se eu fizesse direto nisso daqui, os irmãos não iam entender.